Carolina Martins. Agora são 11 horas e 5 minutos. A gente vai direto para o CBN Saúde. CBN Brasília. Saúde. Oferecimento Hospital Anchieta. Confiança de geração para geração. A gente já está na linha com o urologista Mário Chamas. Doutor Mário, muito obrigada, bom dia. Obrigada por falar conosco aqui nesse feriado. Bom dia, Carolina. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigado pelo convite e estou aqui à disposição de vocês hoje. Pois é, começamos novembro, né, doutor Mário? É um mês dedicado ao Novembro Azul, que é essa conscientização realizada por diversas entidades aí, dirigida especialmente aos homens, né, para conscientização a respeito de doenças masculinas. E a ênfase sempre é no diagnóstico precoce do câncer de próstata. A gente vai falar sobre isso também, mas não somente, né, doutor Mário? Quais são os principais aspectos que, na opinião do senhor, costumam ser negligenciados pelos homens e que são importantes e que podem ser diagnosticados numa consulta rotineira? Bom, Carolina, assim, o grande problema do homem é que ainda existe hoje em dia um grande preconceito em relação ao exame de próstata e à própria saúde do homem. Então, assim, a gente tem muito a aprender com as mulheres, né? As mulheres acabam se tratando bem melhor do que nós, porque a gente vê que as mulheres acabam indo regularmente ao ginecologista, elas têm um cuidado muito maior com a prevenção. E isso é uma coisa que tem que ser mudada. E todo ano a gente bate na mesma tecla, porque o homem ele tem que focar mais na prevenção das doenças e não esperar acontecer o problema para correr atrás. O que a gente nota é que esse preconceito, principalmente com relação ao exame de próstata, ele é uma coisa já muito antiga. Então, essa nossa principal jornada, o nosso objetivo é tentar diminuir esse medo desse exame, e não só desse exame, também do homem ir a uma consulta com o urologista ou com um clínico geral, para ele ter essas orientações iniciais. Então, mesmo que ele não queira fazer o exame de próstata, é importante ele ir, pelo menos uma vez por ano, como as mulheres fazem, ou a um clínico geral, ou um cardiologista, ou eventualmente o próprio urologista, para que o médico possa orientar ele sobre os cuidados básicos para a saúde dele. Pois é, acho que o senhor tocou nessa questão do preconceito, né? Porque parece que se um homem procurar um urologista é porque ele está com algum problema, né? E, na verdade, essa questão das consultas de rotina é justamente para garantir que não esteja, e que se estiver, que se descubra logo cedo, né? Exatamente, porque o que já foi muito bem demonstrado é o seguinte: se, por exemplo, você detectar, vamos falar mais do câncer de próstata, que é o que está em evidência esse mês, se você detectar um câncer de próstata na sua fase inicial, ele tem uma chance de cura que chega próximo dos 80%. Então, assim, a grande maioria acaba sendo curada. Se o paciente não fizer uma avaliação recorrente, não tiver esse hábito de ter uma prevenção, aí ele vai entrar nos 20%, que são os 20% que evoluem mal e que realmente acabam matando, né? Então, o principal ponto é começar a fazer uma consulta uma vez por ano, não importa se com o urologista, ou com o cardiologista, ou com o clínico, mas para que ele possa identificar aí os principais riscos que ele pode estar correndo e, eventualmente, detectar alguma doença no começo. Então, doutor Mário, vamos falar sobre o câncer de próstata, né? Que é a doença que está em evidência no Novembro Azul, a prevenção, né, que está em evidência. Quais exames são capazes de detectar o câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata, ele é detectado na grande maioria, por dois exames relativamente simples. São exames que a gente faz em todos os pacientes, que seria um exame que é um teste de sangue, que é o PSA, que é um exame de sangue simples, assim, que você pode coletar a qualquer hora do dia, e o exame de toque. O exame de toque é que é o grande problema aí que a gente tem que tentar desmistificar na cabeça do brasileiro, principalmente, que ele pensa que é um exame terrível, que é um exame doloroso, longo. Na verdade, o exame de toque, ele demora alguns segundos mesmo, é um exame extremamente rápido. E ele é realizado no consultório, não tem nenhum preparo, não tem nenhuma grande dificuldade. E ele sendo realizado junto com o exame de PSA, a gente consegue pelo menos fazer uma avaliação inicial pelo menos bem satisfatória. Se algum desses estiver alterado, aí a gente parte para exames um pouco mais complexos, que aí seriam a biópsia de próstata,
ressonância magnética de próstata e alguns outros exames um pouquinho mais complexos. Mas, para uma avaliação inicial, o exame de toque e o PSA são os principais. E aí, doutor Mário, a partir de que idade o exame de toque é recomendado? Ou esses homens mais jovens podem fazer só o de sangue? E aí, se tiver alguma irregularidade, faz o exame de toque? Como é que é essa orientação? Bom, Carolina, essa é uma excelente pergunta, viu? Porque isso aí, na verdade, é uma questão que está sendo debatida aí já há anos, né? E a gente acaba tendo alguma variação, que algumas sociedades pregam uma coisa e outras pregam outras. Mas na prática é o seguinte, se o paciente tiver um perfil de alto risco, ou seja, tiver vários parentes com câncer de próstata, tiver raça negra ou tiver um risco maior de ter, ele começaria a avaliar aos 40 anos. Se tiver um perfil um pouco menos arriscado, seja um parente só aos 45 ou então com risco menor aos 50. Como isso é muito difícil de você gravar e jogar isso para a população geral, a gente orienta que aos 40 anos o paciente vá ao urologista, porque aos 40 anos o próprio urologista vai ter como detectar se ele é um paciente de alto, médio ou de baixo risco. Então, para ficar uma coisa mais fácil e mais simples, a gente orienta que aos 40 anos de idade o paciente procure o urologista, mas isso também não implica que pacientes mais jovens, por exemplo, eu vejo no consultório às vezes com alguma frequência, paciente que vai com 18 anos, com 20 anos, e é interessante também, porque nessa idade mais cedo, tem algumas doenças específicas dessas idades que a gente orienta o paciente e também acaba sendo muito importante. Então, na prática, uma vez por ano você é urologista, mas pensando especificamente no câncer de próstata, a partir dos 40 anos a gente começa a focar mais nessa doença. E o senhor citou aí alguns dos fatores de risco, né? Então, ter casos na família. Então, homens negros também têm mais chance? Tem, isso é uma coisa já muito bem definida, são estudos antigos, né? Não se sabe muito bem por quê, mas a gente sabe que a raça negra ela tem uma incidência maior de câncer e até cânceres um pouco mais agressivos. Então, pacientes da raça negra têm que tomar esse cuidado e a partir dos 40 anos já começar a fazer uma avaliação. Por algum motivo, que também não se sabe por quê, a ordem é a raça negra, aí depois a raça branca e depois os asiáticos, né, a raça amarela. Então, por algum motivo que não tem uma explicação muito clara, os asiáticos têm uma chance menor em relação aos brancos e aos negros. Doutor Mário, a questão da hereditariedade, o câncer tem um componente genético? Quem tem muitos parentes que tiveram câncer de próstata devem ficar em alerta. Olha, Carolina, isso é o seguinte, é extremamente importante tocar nesse assunto, porque quando você tem, por exemplo, um paciente que tem um familiar de primeiro grau que teve câncer de próstata, primeiro grau você pensaria em pais, tios, avós ou primos de primeiro grau. Se ele tem um familiar, ele aumenta em 2,2 vezes a chance de ter câncer de próstata. Se ele tem 2 familiares, sobe para quase 5 vezes mais. E se ele tiver 3 familiares, ele tem 10 vezes mais chances de câncer de próstata do que uma outra pessoa que não tem nenhum familiar. E o que a gente nota com frequência é que se o parente que teve câncer de próstata mais cedo, por exemplo, se ele teve um diagnóstico com menos de 65 anos de idade, a chance do parente ter alguma coisa é maior. Então, quanto mais novo foi feito o diagnóstico do câncer de próstata no parente, maior o risco da pessoa ter algum problema. Estamos aqui conversando com o urologista Mário Chamas. Para você que ligou o rádio agora, estamos falando sobre o Novembro Azul. Excepcionalmente hoje estamos sem o WhatsApp aqui no CBN Brasília, mas se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para o doutor Mário, pode falar comigo aqui pelo e-mail carolina.martins@cbn.com.br ou ali pelo site da CBN, no link Fale com o Âncora, você também consegue mandar a sua questão aqui para o doutor Mário. Doutor Mário, o senhor citou também a questão de adolescentes, né, homens mais jovens, que também procuram o consultório. Isso entre mulheres é muito comum, né? As mulheres, a gente começa a frequentar o ginecologista cedo, assim, na adolescência, assim que começa a menstruação. Para os homens isso não é uma prática, né? Deveria ser, né? Só que assim, o homem infelizmente ainda tem esse tabu, né, de um certo medo de urologista, porque ele acha que vai chegar lá e já vai ter que fazer exame de próstata, essas coisas. Isso tem que ser derrubado, né? Então, o que a cultura masculina tem que começar a focar é na prevenção. Então, tem muitos pacientes que chegam no consultório com 18 anos, por exemplo, que às vezes os próprios pais levam, e a gente acaba
dando orientações importantes sobre prevenção para doenças sexualmente transmissíveis, orientações importantes para a higiene do pênis, por exemplo. Isso aí acaba prevenindo câncer de pênis, prevenindo uma série de doenças. Então, o que a gente tem que tentar combater é o preconceito e fazer com que o homem, tanto o jovem, o adulto ou o mais velho, tenham a cultura de fazer pelo menos uma vez por ano uma avaliação preventiva, né? Então essa avaliação preventiva ajudaria a diminuir uma série de doenças aí, que são doenças relativamente graves e que podem levar a um problema muito sério. O senhor citou o câncer de pênis, no pênis. É causado por doença sexualmente transmissível? É mais ou menos parecido com o HPV, que pode gerar um câncer de colo do útero? Olha, o câncer de pênis ele é muito relacionado à higiene local. Então, o que acontece aí que a gente, graças a Deus, assim, com a maior informação, o índice, a incidência de câncer de pênis vem diminuindo, mas o que a gente vê quando ele acontece são pacientes que não têm uma higiene boa. Na rede CBN, temos informações ao vivo do... Dificuldade de detectar. Só que o câncer de pênis, quando você tem um tratamento, assim, uma parte de prevenção... Na rede CBN... Importante. Vamos falar um pouco sobre os tratamentos, doutor Mário? Já que a gente está falando do câncer de pênis, os tratamentos são aqueles tratamentos conhecidos para câncer e também como é que a gente faz na questão do câncer de próstata, quando diagnosticado cedo, quais são as formas que a tecnologia aí já oferece de tratamento? Bom, em relação ao pênis, é uma doença que para o homem é muito debilitante, né? Tem que fazer uma cirurgia que você remove uma parte do pênis. Realmente a gente tenta combater isso aí de maneira bem agressiva, porque é uma doença muito debilitante para qualquer homem. Com relação à próstata, é aquilo que a gente falou, você tem uma chance maior de salvar essa pessoa, salvar esse paciente, quando você detecta ele no começo. Então, quando a gente consegue detectar o câncer de próstata numa fase inicial, 8 em cada 10 homens vão ser curados, literalmente curados, não tem nenhum problema em relação a isso. Então, na fase inicial, a gente tem 3 opções práticas, né? Uma seria um acompanhamento, tem alguns tipos de câncer de próstata que são pouco agressivos, que às vezes a gente só acompanha o paciente de maneira bem rígida aí durante alguns meses aí, ou anos, ou se ele for um câncer um pouco mais agressivo, aí os principais tratamentos seriam cirurgia e radioterapia. A cirurgia tem maneiras de operar, que seria a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia laparoscópica auxiliada pelo robô. Hoje em dia, aqui em Brasília, a gente já tem essas 3 modalidades. O uso da plataforma robótica para o câncer de próstata, ele está disponível aqui em Brasília já há mais de 2 anos, quase 3 anos, e isso trouxe para a gente aí uma grande vantagem, porque nos dá a opção de fazer um tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais para o paciente com câncer de próstata. E, doutor Mário, a relação da cirurgia de próstata com a questão da disfunção erétil, isso é um mito ou não tem nada a ver? Não, olha, tem uma relação muito próxima. É o seguinte, aí também vale em relação à prevenção. Porque, por exemplo, quando você detecta um câncer de próstata no começo, ele vai estar mais localizado na próstata e ele provavelmente vai ser um tumor menor. Se ocorrer nesse caso, ser um tumor menor, a gente consegue preservar de maneira mais eficaz os nervos que estão passando perto da próstata. Para a pessoa que está ouvindo entender um pouquinho melhor, é o seguinte, o nervo é como se fosse um fio. É um fiozinho que leva a eletricidade, que essa eletricidade vai fazer com que o paciente tenha a ereção ou não. É como se fosse um fio mesmo, que leva o estímulo para levar a ereção. E esse fio está grudado na próstata. Então, quando você opera um paciente com câncer de próstata, você tem que afastar esses fios e tirar a próstata que está no local. Se a doença estiver muito avançada, você é obrigado a cortar esses fios. Então, você acaba levando o paciente a não ter mais o estímulo da ereção. Então, o que acontece? Uma doença detectada mais cedo, a gente tem uma chance maior de preservar esses nervos, que são esses fios, e aí a chance do paciente ficar com impotência é menor. Se for uma doença mais avançada, a gente tem que fazer uma cirurgia mais agressiva e tirar esses fios. Então, tudo volta de novo à prevenção, né? Você tem que ter uma prevenção para detectar no começo e tentar evitar que os danos da cirurgia sejam maiores. Um motivo a mais para iniciar essa prevenção quanto antes, né? Quanto mais cedo, melhor, né, doutor Mário?
Chegou Sim, sim. uma pergunta aqui, o ouvinte não se identificou, mas ele quer saber sobre andropausa. O que significa isso, se realmente existe? A gente fala muito sobre menopausa, né, nas mulheres, inclusive saímos agora do Outubro Rosa, foi uma questão que a gente debateu bastante aqui no CBN Brasília, e agora começamos o Novembro Azul, a andropausa nos homens, doutor Mário, o que é isso? Bom, Carolina, o andropausa, na verdade, esse nome já está um pouco em desuso, mas ele foi muito usado aí há uns 10, 12 anos atrás, e seria a menopausa, entre aspas, masculina. Né? O que acontece é que, assim, quando você pensa em mulheres, as mulheres necessariamente caminham para uma disfunção hormonal aí aos 40, 45, 50 anos. Já os homens, não dá para a gente generalizar, porque não é todo homem que com 45, 50 anos vai ter uma queda da testosterona. Então, por isso que a gente acabaram mudando um pouco esse nome para um nome um pouquinho mais técnico, que seria o distúrbio de produção de testosterona, mas que é o TAEM, né, hoje em dia a gente usa mais essa sigla do que a andropausa. Mas o que acontece é o seguinte, é que nem todo homem vai evoluir com uma diminuição da testosterona, mas alguns homens vão evoluir. Então, se você tiver lá a partir dos 40, 45, 50 anos, e aí você começar a sentir sintomas como depressão, fraqueza, aquele cansaço mais fácil, dificuldade para ter relação sexual, pode ser que isso seja relacionado a uma diminuição do hormônio que acontece em uma minoria, mas uma minoria que não é insignificante dos homens. Então, caso aconteça nessa idade aí, 45, 50, 55 anos, começar a ter esses sintomas, tem que procurar um endocrinologista ou urologista. O urologista acaba sendo melhor porque você vai ver a parte dos hormônios e acaba vendo também a parte da próstata. E aí, nesses casos, a gente vai dosar os hormônios. Se a testosterona estiver baixa, aí a gente tem que avaliar o motivo, ver algumas coisas e tal, e eventualmente fazer uma reposição do hormônio ou alguma medicação que estimule a produção da testosterona. Perfeito, conversamos aqui uma aula, né, uma consulta praticamente com o Dr. Mário Chamas, iniciando esse Novembro Azul, falando um pouco sobre a importância de conscientizar os homens na prevenção e no diagnóstico precoce, né, de algumas doenças, entre elas o câncer de próstata. Doutor Mário, muitíssimo obrigada pela sua participação. Bom dia, bom feriado aí para o senhor. Ô, Galina, eu que agradeço, viu? Foi um grande prazer conversar com vocês e estamos aqui à disposição. Muito obrigado pelo convite e que vocês tenham um ótimo feriado. 11 horas e 20